episódio do Café com Prosa. Esse episódio refletindo sobre as transformações na jornada de consumo, na jornada de informação e na jornada de aprendizado que estão sendo impostas pelo novo coronavírus. O posicionamento de marca adotado agora pode determinar a imagem que os consumidores terão da sua empresa quando tudo voltar ao tão esperado e desconhecido novo normal. Para conversar sobre as tendências que começam a surgir nessa área, eu, Patrícia Travassos, conto com os insights do meu sócio na Prosapress, Clóvis Travassos. Olá. Olá, tudo bem? E com um convidado especial, o especialista em marketing digital, Rafael Rez. Cada um na segurança da sua casa, né, Rafael? Eu estou aqui no escritório. A minha estrutura de gravação fica aqui no escritório, então eu vim para cá, mas o acesso é bem tranquilo. Me conta as primeiras impressões aí dessas transformações que estão acontecendo quando se fala em marketing digital e posicionamento de marca, Rafael. Existem diferentes posicionamentos para diferentes tamanhos de empresa. A gente trabalha aqui, por exemplo, com a 3M, e a 3M tem uma diretriz mundial de não vender agora no momento da quarentena, da pandemia. Então, é um posicionamento bem de apoio ao que está acontecendo, de se manifestar e de ser solidário às pessoas. Agora, quando a gente vai lidar com pequenas empresas, com médias empresas, o posicionamento já é um pouco diferente. Essas empresas vão precisar desses canais para estreitar o relacionamento com esses clientes e, eventualmente, até continuar vendendo, né? Fazendo entregas, fazendo o atendimento às necessidades aí desses clientes num momento como esse. O que é obrigatório para todo mundo é não ignorar o fato, né? Nem fingir que nada está acontecendo e também não achar que tudo vai mudar em definitivo por conta desse momento circunstancial. É adaptar essa comunicação entendendo o papel que cada uma dessas empresas tem no mercado. Então, algumas delas tiveram que parar totalmente, né? Tem algumas áreas dentro da 3M, como o suporte à área dental, que está totalmente parado. Os consultórios de dentistas estão fechados, eles não têm o que fazer. Então, é mensagem institucional de apoio. Já a área de medical, não. Eles têm luva, têm máscara, têm equipamento de esterilização. Então, a ação deles está num outro contexto, está num outro posicionamento. E aí, cada área lá dentro teve que reagir de uma determinada forma, de acordo com o que tem contexto ali para o próprio mercado. E você, Clóvis, qual a sua percepção em relação à reação dos clientes nesse momento? Eu acho que isso que o Rafael acabou de comentar é interessante, porque talvez uma primeira percepção é de que ficou ruim para todo mundo, né? E eu acho que não é bem assim, né? A gente tem setores que foram muitíssimo impactados, né? E outros setores que foram até impactados positivamente, né? Então, e talvez esse exemplo que o Rafael está trazendo seja um exemplo em que você encontra isso dentro da mesma empresa, né? Eu acho que, como ele disse, né, é um processo de adaptação e cada um dentro das suas possibilidades, né? Talvez as grandes empresas tenham podido organizar melhor, ainda que tenha sido tudo muito rápido, né? Ainda que a gente tenha podido ver o trailer, né, das coisas chegando aos poucos, né, da China para a Europa, para cá, né? Mas a verdade é que, de repente, fechou tudo, né? E as empresas começaram a ter que se organizar sua comunicação. E eu até estava vendo um estudo que eu achei interessante, do YouPix, né? Que classificou as marcas em 4 grandes grupos, né? Você tem as protagonistas, né? Que são as empresas que realmente conseguiram se envolver nesse processo todo, começar a doar dinheiro, doar energia, doar dedicação para poder ajudar o país ou a comunidade a avançar, né? Depois você tem as empáticas, né, que estão também envolvidos nisso, né, mas já num outro degrau. E aí você tem outras 2 categorias, que são categorias de empresas que estão mais tentando vender seus produtos ou que simplesmente
não introduziram o assunto nas suas comunicações, né? E aí a tendência é que essa marca seja enfraquecida, né? Porque se você não fala do assunto, quando todo mundo, embora esteja infoxicado, né, tão cheio de informação, queira se distanciar dos pontos negativos dessa crise, buscar uma luz no fim do túnel, ninguém está podendo ignorar nesse momento que as transformações vão acontecer. Eu tenho conversado com muitas empreendedoras por um outro projeto que a gente tem chamado Inovar é um Parto, buscando entender quais são as soluções que elas estão criando para se manterem relevantes para o mercado delas, ainda que o mercado delas tenha se desaparecido da noite para o dia. Porque algumas trabalhavam com eventos e aí, de repente, não tem mais evento, elas têm que inventar um novo modelo de negócios, ou uma maneira de se comunicar com a consumidora que não está comprando nesse momento o produto que ela vendia. E eu acho que esse está sendo um exercício importante das marcas entenderem o que elas têm na prateleira, que ainda é relevante para um momento como esse, né? Mas, mais do que isso, de repente, enviar uma mensagem empática, acolhedora, dessa sensação, desse mix de sensações que a situação tão adversa está causando, né? Então, eu acho que a escolha disso é que, por um momento, a gente viu empresas suspendendo as suas estratégias e voltando para a mesa para reformular o que elas vão fazer, e agora já está tudo voltando de uma outra maneira, com novas estratégias, mas elas voltando a falar, a se comunicar e a se posicionar, né? Quem que vocês destacam, assim, em relação a esse protagonismo? Tem aí as empresas que estão na lembrança dos consumidores. Vocês acham que, por conta delas estarem tomando a frente nesse protagonismo, né, ou falando muito do assunto, isso pode marcar mesmo a nova relação da marca com os consumidores de uma maneira geral? Não sei quem quer começar agora. Eu acho que isso pode fazer diferença lá na frente, né? Eu acho que algumas pesquisas que eu tive lendo esses dias, né, uma saiu ontem, falava de algumas marcas que têm se destacado, como Itaú, Ambev, Magalu, né, que são marcas que doaram dinheiro, mudaram linha de produção para fazer álcool gel, se comprometeram a não demitir, enfim, tiveram uma série de posicionamentos bastante fortes, né, e que estão sendo vistas, né, pelo consumidor como sendo empresas que estão com um posicionamento correto, né, ou interessante aí. Eu acho que isso tende a valorizar essa marca, né, e tem algumas até que conseguem fazer isso de um jeito a gerar estímulo para o seu negócio, como o Magalu, né? O Magalu fez isso se posicionando como uma marca responsável, mas ao mesmo tempo promovendo a plataforma deles, né? E isso tudo dentro de um contexto que fazia sentido, né? Então, isso ainda foi uma coisa bem comunicada que acabou ficando interessante, né? Ali foi uma questão de timing muito bem encaixado. É um projeto que já vinha acontecendo há muito tempo, sendo testado e coisa e tal, e estava quase pronto para ser lançado. A hora que eles viram a circunstância, aceleraram o projeto e conseguiram colocar isso na rua num timing perfeito, né? Numa forma de abraçar as pessoas e aí ser útil na vida delas, né? Eu gosto muito de um autor que é o Jay Baer, e ele debate um pouco esses pilares do marketing, né? Muito profissional de marketing fala, você tem que ser como a Red Bull, ou você tem que ser como a Ferrari, ou você tem que ser como a Apple. Ele falou, cara, vamos combinar que 90% das empresas são chatas. Elas não são tão legais assim quanto essas grandes marcas, esses produtos muito bacanas. E aí você não podendo ser divertido ou não podendo ser desejável, você pode ser útil. Então, as empresas que estão conseguindo se colocar como úteis nesse momento, né, se a gente pensar, a maior parte dos produtos da 3M, por exemplo, não tem esse apelo tão grande com o consumidor final. Mas, de repente, uma máscara passou a ser um artigo de sobrevivência, né? Literalmente. Passou a ser um artigo de primeira necessidade. E aí o posicionamento da empresa muda
a percepção em relação a ela muda muito rapidamente se ela conseguir abraçar esse novo posicionamento e se colocar de forma útil no momento da pandemia. Então, mas empresas... Desculpa só te cortar, Rafael, para te falar, por exemplo, a máscara da 3M é um produto deles, eles seguem vendendo e eu não tenho ideia de preço, mas certamente eles não fizeram nenhuma estratégia de preço para aumentar o preço astronomicamente, muito pelo contrário, possivelmente o esforço foi contrário para manter esse produto sendo disponibilizado no mercado, embora a demanda tenha crescido tanto. Agora, hoje mesmo está tendo uma grande polêmica aí nas redes sociais por conta de uma marca de moda que decidiu fazer máscaras e vender a R$150, uma marca que se posicionava como sustentável, como uma marca à frente, moderna e contemporânea, e que, de repente, escancara uma margem de lucro em cima de um produto que, na verdade, nesse momento é de primeira necessidade. Vai tudo por água abaixo, né? Todo o trabalho de anos que foi feito conquistando um público que acreditava nos princípios e no conceito tão bem construído da ecologia, da sustentabilidade, agora escancara. O que me parece é que, nesse momento, não dá para ser incoerente. Ou você faz ações que têm a ver com a sua marca e com seus princípios de ética do compliance de cada empresa, ou você vai acabar desmascarado nas redes sociais ou em alguma ação que você faça porque está todo mundo muito à flor da pele nesse momento. Acho que a gente teve aí, assim, só de bate-pronto aqui, eu lembraria talvez umas 3 marcas ou 3 situações de escorregões nesse sentido, né, que acabaram deixando empresas ou influenciadores comprometidos, né, nessa história, né? A gente teve a Casa de Hambúrguer lá, né, do Madeiro, né, que sofreu muito aí com o posicionamento do fundador, né, e a maneira como ele se colocou. Acho que essa história da máscara, né, a história da Pugliese, né, quer dizer, acho que são assuntos que acabam tendo o lado completamente inverso, né, daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né. Um ponto que eu acho interessante, que já em outras conversas com o Rafael acabou surgindo esse ponto, a gente está falando aqui das grandes marcas, né, que conseguem talvez escolher o posicionamento que elas vão adotar, né, e vivenciar ou colocar em prática, né, o discurso, né, realmente colocar vivenciar o propósito, né, que elas colocam, né, os valores, né. Mas você tem os negócios menores, né, que talvez o cara não tenha escolha, né, quer dizer, ele precisa partir para poder anunciar a promoção, porque hoje é a lanchonete que está fazendo com 30%, 50% de desconto, né, porque ele... E aí, essa teoria, né, da marca protagonista, da marca, enfim, mais sofisticada, ele não tem essa opção, né, de caminhar para isso. E aí, talvez também se arrependa de não ter feito certas lições de casa no passado, né? Porque hoje era o momento que ele precisaria ter já uma condição de fazer ações mais estruturadas e está precisando tirar um atraso de ações não tomadas, né? O que você acha, Rafael? Acho que o que eu tenho visto nesse sentido, até essa semana numa live eu comentei isso com um colega de profissão. Um bom apelo nesse momento são os bastidores. É mostrar como é que as coisas estão acontecendo por trás dos panos. Então, eu vi, por exemplo, um escritório de advocacia essa semana, ela mandou fazer a máscara para as funcionárias personalizada. Então, tinha um logotipo da empresa de um dos lados, a máscara ajustável e coisa e tal, só que ela não fez só para as funcionárias, ela fez para os familiares também. Então, ela tem, sei lá, 8, 10 funcionários, ela mandou fazer 100 máscaras para que cada funcionário pudesse levar para o pai, para a mãe, para o marido, para os filhos, enfim. Achei uma iniciativa bem interessante. Um restaurante que eu costumava frequentar 1, 2 vezes por semana, almoço executivo e coisa e tal, eles estão trabalhando com marmita agora, né, com refeição pronta, e você faz o pedido pelo WhatsApp, passa lá e só retira.
Então, eles fizeram uma espécie de um drive-thru para quem está trabalhando, porque tem gente que tem que ir para a rua, que tem que trabalhar. Então, assim, tem alternativas. Tem a oficina de restauro aqui. Daqui a pouco eu tenho que passar lá, inclusive. Todos os funcionários estão trabalhando com roupa que eles usam só no ambiente da oficina. Então, ele vai com uma roupa até o trabalho, ele se troca, eles têm vestiário, tem chuveiro lá, trabalha com luva, trabalha com máscara o dia todo. Na hora de ir embora, ele deixa aquela roupa contaminada ali e vai para casa com a roupa limpa. Então, cada empresa, acho que está tentando fazer esses ajustes. E aí o pessoal fala, mas como é que eu comunico isso? Eu falo, cara, seja autêntico, seja aberto e transparente. Mostra os esforços que você está fazendo para que as coisas aconteçam. Né? Me chamou muita atenção um supermercado do lado de casa, faz já um mês, isso foi no meio de março, digamos assim. Ali, o lockdown mais forte começou naquela semana de 17 a 20 de março. Na semana seguinte, eles já tinham o medidor de temperatura. Então, você vai entrar no supermercado, ele vem com a pistolinha laser ali para medir a temperatura, pede licença, um cara super educado e tal, e mede a temperatura de cada cliente. Eles higienizam a barra do carrinho de compras, né? Eles têm álcool gel em vários totens ao longo do supermercado. E assim, não é um Pão de Açúcar, é um supermercado de bairro, sabe? É um supermercado grande na cidade, mas não é uma marca grande. O Pão de Açúcar, hoje, a gente está fazendo uma chamada com a equipe aqui da consultoria e o pessoal está pedindo doações de cesta básica em algumas comunidades. O Pão de Açúcar aqui em Campinas montou uma cesta básica e você já compra a cesta básica, eles fazem a entrega. Então, você não precisa sair de casa, buscar e levar. Você faz o pagamento para o Pão de Açúcar e eles fazem a entrega da cesta básica na comunidade. Então, entre marcas grandes e marcas pequenas, existem os esforços de adaptação, mas uma grande vantagem nesse momento é mostrar esse esforço. É mostrar os bastidores e falar, olha como a gente está fazendo para tentar preservar o máximo possível a saúde dos colaboradores e dos clientes. A gente tem tido demanda de alguns dos nossos clientes, e eu até classificaria momentos, né, desse processo aí de pandemia, né? A gente teve um primeiro momento que foi um movimento das empresas orientando os funcionários, né? Então, as empresas fazendo vídeos ou comunicações internas explicando sobre lavar a mão, sobre o que ele deveria fazer se estivesse se sentindo mal, se ele devia vir trabalhar, se não devia, enfim, vídeo de orientação, né? Passada essa primeira onda, começou um processo de vídeo de agradecimento. Então, a gente tem alguns clientes aqui na Prosapress que são clientes da área de alimentação. O setor de alimentação é um setor essencial. Então, o que começou a acontecer nessas empresas? Você tem grupos dentro da empresa que podem trabalhar de casa, mas você tem outros grupos que não. Eles precisam ir para a fábrica, ou eles precisam fazer a logística, né? E esses caras, então, estão se arriscando, né? E também chateados, né, de ter que estar trabalhando na rua quando deveriam estar se protegendo em casa. Então, começou um movimento das empresas de agradecimento, né, de reconhecimento, de agradecimento. Esses dois movimentos da porta para dentro, né? Então, eram comunicações internas aí que as áreas de comunicação, áreas de recursos humanos começaram a fazer. O que a gente tem começado a ver mais são as empresas também preocupadas em contar um pouco mais essa história dos projetos que elas estão apoiando ou tocando, né? Porque são projetos... Imagina a Ambev, né? Que decide converter uma linha de produção que fazia cerveja para fazer álcool gel, o tamanho do esforço que esse negócio tem, né? Eu imagino que não seja só trocar a matéria-prima. O ingrediente, né? Você tem montadoras que estão fazendo respiradores, né? Então, poxa, isso não é virar um botãozinho, quer dizer, é um esforço muito grande que merece ser registrado, seja para ser contado dentro da empresa,
mas para ser também comunicado da maneira correta para o consumidor, né? Mas o interessante é que tem essas empresas, as protagonistas, que têm grandes ações acontecendo e que são importantíssimas de serem registrados e surpreendentes para quem assiste, mas tem essas pequenas ações que mostram uma preocupação da empresa com os próprios funcionários, com os fornecedores, com os seus clientes, né? Tudo, os exemplos que o Rafael deu são preocupações na relação com o cliente, com o funcionário. O que eu tenho visto é que, nesse momento, essas relações estão sendo colocadas à prova. Quais são as empresas que, de fato, se interessam, se preocupam com o funcionário, ou estão fazendo eles irem para o escritório, correrem algum risco em transporte público, e se locomoverem realmente para seguirem o trabalho. A gente, na Prosapress, há 40 dias não vai ao escritório. E aí cada um trabalha da sua casa, e a gente conseguiu, de fato, manter um trabalho acontecendo de forma bastante competente, entregando esses vídeos para os nossos clientes para mostrar o trabalho que está sendo feito. Então, é possível gravar com celular? É o melhor dos mundos a gente fazer um vídeo como esse, gravando com celular, sem precisar que uma equipe se desloque para a empresa para mostrar uma iniciativa? Puxa, pode não ser o ideal, mas nesse momento é a maneira como a gente consegue se comunicar. E esse é o mais importante, porque eu acho que a mensagem chegando, a gente consegue mudar a percepção do cliente, do consumidor sobre a nossa imagem. O que você acha, Rafael? Eu vi um comentário, eu não vou lembrar quem fez agora, mas assim, corrobora perfeitamente o que você acabou de falar. A gente está em um momento em que as falhas são toleradas, em que ninguém está exigindo 100% de performance, em que ninguém está exigindo perfeição técnica, em que ninguém está brigando para chegar primeiro. Sabe, as pessoas estão mais tolerantes. Então, se o delivery da pizza atrasa 5 minutos, está tudo bem. Você está na fila do banco, tem um monte de gente ali que também precisa tirar dinheiro ou precisa resolver algum problema e as pessoas estão mantendo distância. Está tudo bem. Sabe, as pessoas estão dando lugar no elevador. Elas estão se preocupando. Aquele negócio que viralizou no WhatsApp, do pessoal colocar uma plaquinha no elevador, né, um papel, falando, olha, gente do apartamento tal, vocês velhinhos não precisam sair de casa, a gente busca para vocês. Eu recebi aquilo num dia, naquele dia à noite eu cheguei em casa, já tinha um papel daquele no elevador. Então, esse assim, tipo de ação eu acho que viraliza, quando é uma ideia que... Uma ideia boa. Pois é. Então as empresas simples, barata. Estão usando seus criativos para pensar em alguma coisa surpreendente. Puxa, elas têm mais chance de, nesse momento, elas não precisam falar do produto delas. Essa reputação de marca, ela vai fica. Né? Exato. E essa que fica. É aquela história. Se a gente for olhar para a nossa gravação agora, da última vez, a gente tinha uma estrutura, uma equipe, todo um ambiente, coisa e tal. A gente está em casa, eu montei a luz aqui no escritório, não foi o câmera que montou. Não está a luz perfeita, mas está bom o suficiente. Né? Então, teve uma de uma jornalista que eu vi também, acho que da Fox News, ela botou uma televisão de 60 polegadas atrás dela, com a foto de Nova York, botou uma bancada improvisada, assim, com notebook, não sei o quê. A hora que você via a transmissão, cara, estava igualzinha do estúdio da Fox News. Aí você fala, meu Deus do céu, não é porque é gambiarra, né, ou solução improvisada às pressas, que precisa ser mal feito, mas trouxe esse lado humano à tona. E aí eu acho que esse posicionamento das empresas no longo prazo, o que vai ficar é esse lado humano. Então eu entrei no LinkedIn um dia, logo no comecinho, e eu vi um post da Natura. A Natura se comprometeu a não demitir nos próximos 60 dias. Eu falei, cara, aquilo me marcou. Então, quando eu for comprar um perfume, eu vou dar 2 vezes mais chance para a Natura do que para outra marca. Porque aquilo me tocou, né? Aquilo foi importante. As meninas aqui no escritório, eu estava dando curso em São Paulo e a gente tem uma equipe local aqui de 12, 13 pessoas e a gente tem muito colaborador na nuvem. Eu tenho 70 colaboradores em 5 países. Né, pessoas que escrevem para a gente de outros lugares. E tem 2 meninas aqui que eram estagiárias no ano passado e que a gente efetivou. E elas moram em bairros um pouco mais periféricos, vêm de ônibus e tal. As meninas que moram aqui pertinho, bairro nobre, coisa e tal, falaram, gente, vamos todo mundo para casa, para que as meninas não precisem se deslocar, porque a gente vem de carro, mas elas vêm de ônibus. Então elas acabam tendo uma exposição muito maior.
Elas me mandaram mensagem: Rafa, a gente pode fazer home office uma semana e daqui uma semana a gente reavalia? Eu falei: vamos fazer o seguinte, não vai ser uma semana, vamos ficar em home office até o caos acabar? Então, assim, o escritório está vazio. Cada um pegou seu notebook, cada um pegou suas coisas e foi para casa. Os clientes reportaram isso para a gente. Falaram: cara, que legal que vocês puderam fazer isso, tá tudo funcionando direitinho, as reuniões continuam acontecendo e tal. Então, assim, é um grau de improviso, mas, ao mesmo tempo, provocou uma mudança grande na sociedade de que as coisas podem ser de um jeito diferente. E aí, as marcas que abraçam essa mudança mais rápido são aquelas que vão ser percebidas por mais tempo, né? Então, não adianta querer resistir, né? A telemedicina era uma discussão muito pesada dentro do Conselho Federal de Medicina. Agora que não tem outro jeito, eles tiveram que permitir. Como é que quando acabar a pandemia eles vão dizer: ah, agora não pode mais, agora é só no consultório? Falou: não, mas peraí. O próprio home office, né? Você já tinha muitos lugares que adotavam, mas num percentual muito menor do que, logicamente, agora, né? Mas eu acho que agora que não teve jeito, né? Todo mundo foi para casa, eu acho que cada um está se adaptando melhor, outro nem tanto e tal, mas é uma coisa que acelerou demais, né? Quer dizer, você passou a gente ia chegar nesse estágio de grau de trabalho em casa ou à distância daqui a 5, 50 10 anos, né? Dizem que o mundo está pausado, eu acho que ele está acelerado, mas está cada um em casa. Para a gente terminar com alguns takeaways interessantes, terminar não, mas já caminhar para isso, eu queria dicas dos dois, para começar com o Rafael, sobre como usar o marketing digital a favor desse momento. Então, você falando bem da sua praia, as pessoas que devem falar só com a sua base de clientes, devem tentar ampliar seus seguidores nesse momento, devem experimentar. Qual é a sua dica para esse momento? Você falou agora há pouco sobre lição de casa, e é uma coisa que ficou muito evidente nesse momento. Quem já vinha fazendo a lição de casa, já tinha um perfil, uma conta ativa no Instagram, já tinha uma company page no LinkedIn, já tinha um CRM com a lista de e-mail e WhatsApp dos clientes, nesse momento está em vantagem. Porque a hora que você precisou falar com esses clientes, você tinha os contatos deles. Quem não fez, teve que fazer às pressas. O importante daqui para frente é entender o quê? Você precisa de múltiplos canais de contato. Porque se ele não abriu o e-mail, ele viu a postagem no Instagram. Se ele não viu no Instagram, ele recebeu no WhatsApp. Se ele não pôde assistir a live no momento em que estava sendo transmitida, ela ficou depois lá no YouTube. Ou seja, você criou múltiplas formas desse cliente estar próximo de você. Se ele é um cliente mais formal, ele é um fornecedor seu, ou é alguém da cadeia produtiva, ele está te acompanhando no LinkedIn. Se ele tem um relacionamento um pouco mais próximo, se ele é fã da marca, ele está te acompanhando no Instagram. Se de repente alguém da área de educação ou alguma coisa assim, ele está te seguindo no YouTube. Então, a grande lição de casa é se fazer presente, né? Jogar simples, não precisa reinventar a roda, joga simples, estar próximo das pessoas e ser transparente, não ter medo de falar dessas coisas agora. Não adianta você querer ensinar para as pessoas coisas que é o Ministério da Saúde que tem que ensinar, ou nesse sentido, mas você também não pode ignorar, né? Então, se manifestar na medida do que é o aceitável. E a lição que fica daqui para frente, assim, não abandone esses canais, né? Quanto mais canais de relacionamento você tiver, melhor. Então, você pode estar no Instagram, você pode ter o blog, você pode ter o e-mail marketing, você pode ter o WhatsApp, e aí você dá esse leque de opções e o cliente escolhe. Não, me manda por e-mail e me avisa por WhatsApp quando for urgente. Ou, não, eu não leio o e-mail. Me manda notificação no YouTube quando você publicar um vídeo. Então, você se comunica de várias formas com esse cliente e o máximo possível utilizando uma comunicação simples. Então, optar mais por vídeo do que por texto. Vamos lembrar que o Brasil tem 38% de analfabetos funcionais, né? Pessoas que não conseguem ler um parágrafo e interpretar. Então, a comunicação em vídeo, ela facilita muito o entendimento, as pessoas preferem o vídeo. No contexto brasileiro, 85% das pessoas preferem receber uma comunicação no WhatsApp do que receber uma ligação da empresa. Então, é um canal mais informal,
Ele tem um desafio tecnológico, porque você não consegue transmitir em massa, mas ele é um canal que, para atendimento, por exemplo, 85% dos consumidores já preferem, né? Então, é relativamente barato você estar ali. Tecnologicamente é simples, todo mundo sabe mexer no WhatsApp, e é uma coisa que tanto grandes quanto pequenas empresas podem fazer. Né? Não, ele não é restritivo. Só a Coca-Cola consegue fazer marketing no WhatsApp. Não. O supermercado do seu João também consegue. E aí, nesse sentido, falando de vídeo, Clóvis, o que você sugere em relação às pessoas? Tem formato, você não precisa abrir câmera de fato e ir com uma equipe gravar alguma ação. Quais são as alternativas que a gente está encontrando para se fazer vídeo acessível e se manter esse canal de comunicação aberto e frequente com o consumidor? O que a gente tem visto, o que a gente tem feito e tem visto aí as empresas do setor fazendo, né, é que a gente precisou fortalecer alguns formatos que talvez fossem menos usados até para a gente aqui, né? Então, formato tradicional é montar todo o circo e ir lá gravar a pessoa, né, ou gravar a situação na empresa, na fábrica, enfim, no lugar. Esse está impossibilitado nesse momento, né? Então, se abriram algumas alternativas, como fazer comunicação por animação, usar banco de imagens, usar imagens de arquivo, se você ligar hoje a televisão no horário nobre, entra uma propaganda atrás da outra com vídeos de animação em lettering, né? Quer dizer, que são textos escritos bonitos, né? Mas que são tipos de vídeos de propaganda que a gente não estava vendo aí 6 meses atrás, né? E são vídeos que não necessariamente são de alto custo, né? Porque já houve tempo em que, claro, uma animação 3D, ela demanda mais tempo, ela demanda mais orçamento, mas é possível se comunicar nesse momento e a gente está voltando, sem abrir mão da qualidade, a gente volta para a opção de agilidade, né? Para a gente comunicar. Se você for ver, não tem filme 3D na televisão agora, passando no intervalo comercial. Os intervalos comerciais são de filme 2D, né? Filmes relativamente simples, né? Na sua execução, eles têm alguns filmes muito interessantes na sua criatividade. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa é a diferença. Isso é o que pode diferenciar uma produção de outra. É o storytelling. Então, é você, de fato, conseguir resumir aquela sua ação ou o conceito que você está trabalhando ou enfim, a mensagem que você está construindo, e essa semana a gente estava discutindo um pouco sobre isso. Eu acho que num momento tão sombrio, né, a gente quer leveza, a gente quer esperança, a gente quer sorrir vendo um vídeo, a gente quer dar risada, né? A gente tem eu vejo tanto valor no humor, até mesmo nesse momento, diante de problemas tão profundos, né? A gente liga a televisão e também vê o colapso do serviço de médico no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, a gente ouvir mensagens que são de generosidade, ações sociais, né? ou mudanças de forma de viver são muito bacanas e inspiradoras, até para todo mundo que está se reinventando, né? O que vocês acham? E as pessoas se acostumaram a acompanhar os influenciadores, né? A seguir pessoas nas redes sociais. Então, eu brinco muito que o influenciador, a rede social, ele é o BBB da vida real, né? São pessoas que existem de verdade, que elas estão na rua de verdade, elas estão ali transmitindo a vida delas. E por que as pessoas seguem? Porque elas querem acompanhar as vitórias dessas pessoas, os desafios. No fim das contas, elas querem se inspirar. Então, quando as empresas produzirem vídeos no mesmo formato, elas estão usando a linguagem mais contemporânea que existe, né? Aquela coisa de pegar o smartphone e falar: oi, gente, estou aqui, está acontecendo tal coisa. É uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Não vai parecer algo novo, né? Uma transmissão que nem essa que a gente está gravando agora, a gente está vendo na Globo News, a gente está vendo na televisão. Então, não é mais uma coisa de assim, nossa, isso é muito novo, né? Isso é
é um pouco novo, mas a gente acostumou muito rápido. Então, dá Eu para acho que fazer coisa período, boa. dizem que são 21 dias para a pessoa adotar um novo hábito, né? E já se passaram 21 dias da quarentena, eu acho que as pessoas já estão se acostumando, deixou de ser uma novidade e faz parte da rotina. E aí, nesse momento, é importante que a gente traga um conteúdo mais aprofundado mesmo, para que a gente saia desse momento de nossa, novidade, nossa, quanta surpresa, quando a gente, claro, não está falando do vírus e das consequências diretas em relação à saúde e às mortes que estão acontecendo, mas falando de negócios, realmente, a gente sai daquele primeiro momento da nossa, como é que faz para fazer videoconferência para vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do futuro, das coisas que podem mudar, dessas relações que estão se fortalecendo, das mudanças de postura e atitude que as pessoas estão tendo nesse momento. Né? Eu acho que assim, as coisas mudaram, né? Então, só coisas que me surgiram, né? Depois que eu estava comentando contigo das alternativas, né? A gente tem um cliente na área médica que está falando de fazer um congresso no final do ano. Tá, e qual é o plano B? Né? Porque pode ser que no final do ano não tenha congresso, então a gente precisa fazer um congresso virtual, né? Puxa, eles têm uma série de cursos nesse congresso, tá? E curso online, né? Então, quer dizer, são coisas que estão se transformando nesse momento, né? E que as lives, né? A live do Alok outro dia aqui, né? Que né? Não, fez saiu aquele. até matéria na imprensa depois do síndico do Alok, Pois de é, que como ele teve um tinha feito a timing. logística O para cara teve um, conseguir receber a live do Alok. Então, o assim, cara teve um timing sensacional, né? Porque não. ainda pegou logo na sequência, surfou a onda, né? Então, Subiu o acho salário do síndico do Alok. Ele está valorizado. então, acho que tem isso. E é o que o Rafael estava dizendo. Eu acho que assim, eu tenho entendimento de que quanto mais próximo, né, você está do seu consumidor, então aquele cara que é seu cliente é aquele que é mais fácil de você conseguir vender nesse momento, porque ele já te Sim. conhece, você já tem relacionamento, né? Aí aquele cara que foi seu cliente é o próximo, né? Aquele cara que você já estava tentando falar é o seguinte, putz, aquele cara que você não conhece, vamos tentar, mas vai ficar mais difícil, né? Então, quer dizer, esse momento Excelente. E não é um adianta mandar a momento. mesma mensagem para todo mundo também. Esse momento é bem para você ser bem assertivo, né, em relação com quem você quer falar, Acho que é isso. né? Acho que o grande ponto aqui é não deixar de se comunicar, né? Não deixar de aparecer, não deixar de estar presente na mente das pessoas e de tentar fazer as coisas dentro das circunstâncias da melhor forma possível, né? Comunicar isso para as pessoas com transparência, com honestidade, mostrar os bastidores, mostrar a vida real, porque é disso que as pessoas estão sentindo falta agora, né? Daquela vida comum que elas já tinham, né? De poder sair para a rua, de poder ir jantar, de poder se divertir, de poder abraçar as pessoas, né? Acho que vai ser o primeiro dia das mães na história em que as pessoas não puderam abraçar as mães, né? Você não pode fazer um almoço para sua mãe, não pode levar o presente pessoalmente. Então, assim, como é que isso vai ficar ao longo do tempo na memória das pessoas, né? A Eu acho que vai ser atitude... quase um 11 de setembro, assim, sabe? Mundial, geral, porque as pessoas sabem onde estão nessa temporada de coronavírus, né? Assim como você sabia certamente onde você estava quando ouviu a notícia sobre o 11 de setembro, né? Todo mundo se lembra. E você deu um exemplo legal, que eu acho que assim, dá para... Falando isso, acho que eu encerro a minha parte hoje. As pessoas falam muito desse novo normal. De que depois da pandemia as pessoas vão agir de um jeito diferente, tudo mudou para sempre, nada vai ser a mesma coisa. Eu não concordo. Eu acho que em poucos meses as coisas vão voltar ao normal. Depois do 11 de setembro, a gente teve um boom de fiscalização nos aeroportos. Mas se você olhar ao longo dos últimos 20 anos, a segurança aeroportuária não cresceu tanto assim quanto parecia que ia crescer. Os aeroportos não são mais tão seguros do que eles eram no 11 de setembro. Eu acho Depois de um tempo, a gente se acostuma.
Então, talvez até isso que você está dizendo até seja uma coisa que você se acostumou, né? Porque eu acho que lá, 20 anos atrás, você não passava por tantos detetores de metais, tirava o sapato, né? Botava... É que a gente acabou incorporando isso, né, na nossa rotina, nos nossos hábitos, né? Então, eu acho que o 11 de setembro é uma boa comparação. Eu já li coisas falando de Nova York, né, e dizendo que a mudança em Nova York agora talvez seja mais significativa do que no 11 de setembro. Mas eu acho que o exemplo é muito parecido, porque são coisas que a gente vai se acostumar a um novo jeito de fazer, como a gente está acostumado. A gente sabe que tem que chegar no aeroporto para uma viagem internacional 3 horas antes, porque senão não dá tempo de passar por todas as verificações de segurança, né? A gente sabia, né? Agora ninguém voa, ninguém sai do lugar, ninguém sai de casa. Olha, eu acho que desse papo nosso ficaram várias lições importantes em relação à comunicação, que é fundamental nesse momento, a transparência, a coerência de comportamento, walk the talk, né? E a necessidade de você fortalecer essas relações e essa comunicação com o seu cliente, com seus colaboradores ou com todas as pessoas que se relacionam com o seu negócio. E eu achei interessante você falar dos influenciadores. Eu acho que isso é assunto para mais um papo nosso, bem importante para a gente avaliar os influenciadores digitais. Eles ganham ou perdem espaço no momento em que todo mundo hiperconectado é um influenciador em potencial? Vamos falar disso num próximo episódio? Vamos sim. Beleza. E você que acompanhou, ainda tem condição de acompanhar outros Cafés com Prosa que já foram gravados antes do coronavírus e estão ainda no YouTube. Eles trazem cases super interessantes de branded content. Acho interessante para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, e posicionamento de marca é o nosso assunto aqui com esse trio. Muito obrigada, meninos. Até a próxima.